Então, o que eu vou fazer agora é simular algumas leituras de duas cartas, tanto de tarô quanto de baralho cigano. É uma simulação, tá? Com objetivos didáticos. Então me acompanhem. Bom, pessoal, aqui eu tô embaralhando meu jogo de cartas. Eu tô usando o tarô mitológico dessa vez. Aqui eu tô embaralhando juntos tanto os arcanos maiores como os arcanos menores, tá? São 22 cartas de arcanos maiores, com 56 cartas de arcanos menores, dando 78 cartas. Eu estou embaralhando tudo junto. Quando você embaralha junto os arcanos maiores e os arcanos menores, nos estudos de tarologia, isso é chamado de método americano de embaralhar e tirar as cartas, tá? Existe o método americano, o método europeu e o método italiano. No método americano, você embaralha junto arcanos maiores e arcanos menores. Eu faço isso com o tarô mitológico, tá? Leituras de duas cartas, lembrando que o objetivo desse vídeo é mostrar exemplos didáticos de leituras de duas cartas. Normalmente leituras de duas cartas a gente não cobra, tá? A maioria dos tarólogos não cobram para fazer leituras de duas cartas. Leituras de duas cartas é mais assim para situações emergenciais, né? Que você pode inclusive tirar para você mesmo. Então vamos supor que eu vou participar de uma determinada reunião. E eu quero saber se essa reunião vai ser bem sucedida, se nós vamos conseguir alcançar os objetivos da reunião. Enfim, eu quero ver se essa reunião vai ser bem sucedida, tá? Então eu vou tirar duas cartas, como eu fiz aqui agora. Agora eu vou abrir as duas cartas. Deu o 9 de espadas e o eremita. Vejam, eu reposicionei o vídeo para vocês verem melhor, tá? Então duas cartas, o 9 de espadas e o eremita. Então, nesse exemplo aqui, as duas cartas mostram claramente que a reunião não vai ser bem sucedida. 9 de espadas vai ter bastante conflitos. O naipe de espadas é um naipe de conflitos no tarô, tá? Então vai ter conflitos nessa reunião e provavelmente os temas vão ficar paralisados, tá? Aqui você vê uma figura paralisada, né? Um personagem paralisado. E o eremita, de uma certa forma, um arcano maior, né? Ele confirma o que o 9 de espadas mostrou. As pessoas vão sair dessa reunião um pouco distanciadas. De alguma maneira os objetivos não vão ser alcançados. E eu posso interpretar a segunda carta como um conselho, porque o eremita ele traz um conselho das pessoas moderarem um pouco, traz um conselho das pessoas irem um pouco mais devagar, com menos ímpeto para atingir certos objetivos, tá? Mas de uma certa maneira, o jogo dá negativo para essa reunião. O eremita, na verdade, aí vem uma coisa interessante da carta do eremita. Para questões materiais, o eremita é uma carta positiva. Então, assim, apesar dos conflitos, nem tudo está perdido. Então aí a gente tem que entender o conselho do eremita, que pede por moderação, pede por mais cautela, por mais paciência. Então vai ter o conflito, vai ter a briga na reunião, as pessoas vão se distanciar um pouco, porque o eremita fala um pouco desse distanciamento, mas esse distanciamento pode ser uma coisa boa para as pessoas diminuírem o ritmo, se tornarem um pouco mais calmas, um pouco mais pacientes. Então, como a carta do eremita ela é positiva para questões materiais, um pouco mais para frente, não agora, mais para frente as pessoas vão poder retomar a reunião, retomar os debates, as conversas, para tentarem atingir os seus objetivos. Até lá, elas precisam desenvolver a luz da sabedoria. Tá? Então, assim, vejam, esse jogo de duas cartas já foi bastante rico nesse exemplo hipotético. Só nesse exemplo que eu dei para vocês, já deu para perceber que mesmo uma jogada rápida e simples de duas cartas, ela pode ser bastante informativa.
Quando eu olhei o 9, isso num exemplo que é inclusive um exemplo fictício, tá? Então, quando eu olhei o 9 de espadas, eu vi o conflito, né? O conflito entre as pessoas na reunião fictícia que eu imaginei aqui na minha cabeça. Então a carta está mostrando que vai ter embates, conflitos na reunião. Quando eu olhei o eremita, eu entendi como uma confirmação desses conflitos, mas na verdade ele é um desfecho. Então vejam que existe uma primeira intuição, aí você vai pensando, vai raciocinando em cima dos símbolos e vai construindo a resposta. Então o eremita mostra que não está tudo perdido, né? Mas essas pessoas vão ter que, de alguma maneira, se distanciar um pouco, vão ter que se acalmar para depois poder retomar a conversa e gradativamente, de uma maneira lenta. O eremita é uma carta lenta. Então a solução ela vai surgir. Tem aqui a luz da sabedoria, mas é com o tempo, né? Inclusive o eremita ele representa o Deus do tempo. Então não é nada que vai poder ser resolvido na pressa. O que eu vou fazer agora é um exemplo de uma tiragem do tipo sim ou não, tá? A pessoa simplesmente, ela me contou uma história, imagina isso, tá? É muito bom quando o consulente me conta o contexto da sua pergunta. Isso é uma questão importante. Às vezes o consulente faz a pergunta e não me passa nenhum contexto. Quando ele traz o contexto, na verdade, isso é muito bom para a leitura, ajuda na leitura, tá? E a pessoa perguntou o seguinte, ela quer saber se vai dar certo um relacionamento amoroso ou afetivo com uma determinada pessoa, tá? Vamos imaginar que no contexto, a pessoa fala de uma dificuldade para se aproximar dessa pessoa que ela quer namorar, quer ter um relacionamento afetivo. Ela quer saber se ela vai ter chance ou não. Eu já embaralhei e vou fazer uma leitura rápida de 2 cartas. Não é uma consulta cobrada, tá? Nesse caso. A pessoa, sei lá, ela é um amigo, é alguém conhecido, e assim, a gente está com uma certa pressa e eu quero, assim, fazer uma leitura rápida de 2 cartas para saber se ela vai ter essa oportunidade ou não. Então vamos lá, vou virar as cartas agora. Rei de paus e 8 de ouros. Então vejam que aqui vocês têm o Rei de paus como primeira carta, a segunda carta o 8 de ouros. E ele perguntou se ele tem alguma chance de namorar com uma determinada pessoa, tá? O consulente fez essa pergunta. Vejam que a pergunta é uma pergunta de um ponto de vista emocional, sentimental. A carta me respondeu com o Rei de paus, o naipe de paus, e com uma carta do naipe de ouros. O naipe de ouros, ele trata de questões de ordem material, enquanto que o naipe de paus trata mais de questões de ordem criativa. Mas o que importa aqui, a gente tem que ajustar isso à pergunta, é uma pergunta de ordem emocional. O naipe para questões emocionais é o naipe de copas. Mas tudo bem, não importa que foi o naipe de paus e o naipe de ouros, o que importa é que as 2 cartas são positivas, tanto o Rei de paus quanto o 8 de ouros, são cartas positivas, tá? O jogo está respondendo que o consulente tem chance sim de levar adiante um relacionamento, um namoro com essa pessoa. Se for uma situação em que a pessoa está pensando em tomar uma iniciativa, o jogo está positivo, tá? O Rei de paus é uma carta de realização, inclusive. Então, sim, o caminho está aberto, a pessoa deve tentar. O 8 de ouros mostra uma situação de bastante trabalho, de labuta. Então, na verdade, é uma situação em que a pessoa pode tomar uma iniciativa, a outra pessoa está interessada, tá? Mas o consulente vai ter que trabalhar por esse relacionamento. O consulente vai ter que... o caminho pode até estar aberto, mas o consulente vai precisar trabalhar para conseguir estabilizar a relação. Tá? Mas o caminho ele está positivo. Aqui o jogo respondeu sim. E como as 2 cartas são positivas, não dá para ter dúvida. A resposta foi um sim. Ok, pessoal?
Eu comentei que numa tiragem de uma carta ou duas cartas, normalmente o tarólogo, o oraculista ou o cartomante não vai cobrar por essa consulta. É claro que isso depende da situação, tá? Então, por exemplo, é muito comum em grupos de cartomancia, em grupos de tarologia, as pessoas trocarem tiragens de cartas, que são os pitacos, né? Então, a pessoa ela coloca uma tiragem de cartas no grupo, né, na rede social, aí vem alguém nos comentários e dá um pitaco, dá uma opinião sobre a interpretação daquele jogo. Existem muitas vezes ofertas de leituras gratuitas em redes sociais, né? E aí o tarólogo vai fazer uma leitura simples de uma carta, duas, no máximo três cartas. Ou então em lives, né? Lives públicas em que o tarólogo faz leituras para muitas pessoas. Então também acaba sendo indicado essas leituras mais rápidas de uma ou duas cartas. Na leitura de três cartas, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a leitura de três cartas, é comum o tarólogo ou o cartomante já começar a cobrar pela consulta de três cartas. Mas como ela é uma leitura que exige menos do tarólogo, do cartomante, dá para cobrar um valor mais barato, por exemplo. Eu mostrei para vocês a leitura de duas cartas com tarô, né? Eu usei o tarô mitológico. Agora eu vou fazer um exemplo de leitura de duas cartas com baralho cigano. Diferente do tarô, que são 78 cartas, o baralho cigano tem 36 cartas.